Convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 3, um versículo muito conhecido. E por incrível que pareça, é a primeira vez que eu prego. João, capítulo 3, versículo 16. Vou ler a palavra bendita do Senhor. Nós focaremos apenas exclusivamente nesse verso. A palavra de Deus nos diz, João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, ou seja, único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, a palavra do Senhor. Vamos orar, buscar a iluminação do Espírito. Bendito Deus, nós louvamos o teu bendito nome e agora nos colocamos em tuas gloriosas mãos. Pedimos que o Senhor mais uma vez fale ao nosso coração e também nos prepare para participarmos da ceia do Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. O que é o amor? Essa é uma pergunta aparentemente fácil de responder. Uma pergunta também que tem levado muitos a escreverem livros, poesias, teses, arcabouços filosóficos para tentar entender o que é o amor. Mas nesse texto que nós lemos, nós temos a mais gloriosa afirmação sobre o amor que já foi escrita. Aqui, como Martinho Lutero dizia, nós temos a Bíblia em miniatura. Nós temos, de forma bastante resumida, a essência de tudo aquilo que nós encontramos na mensagem do Evangelho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas antes de considerarmos esse texto, vamos analisar um pouco o contexto onde ele está inserido, porque isso será de suma importância para entendermos o significado desse verso. Esse verso que nós lemos está em um evangelho escrito pelo apóstolo João. Quando nós lemos o evangelho de João, e vários estudiosos nos ensinam que o evangelho de João é um evangelho suplementar. O que é que isso significa? É que quando João escreveu esse evangelho, já existiam os outros evangelhos, segundo a história da igreja, a tradição da igreja. O Eusébio de Cesaré nos fala um pouco disso, Irineu também. Já existiam outros evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, chamados sinóticos, muito parecidos em sua estrutura e desenvolvimento. Mas João resolve então escrever um evangelho com uma perspectiva, uma abordagem um pouco diferente. Ele concentra o seu evangelho em 3 aspectos fundamentais a respeito de Jesus. Primeiro, a sua glória. O objetivo de João era mostrar que Jesus não era apenas um homem bom que veio à terra. Os outros evangelhos falavam a respeito disso, mas João vai mostrar de forma muito clara, escancarada, a divindade de Jesus. E é por isso que, diferente dos outros evangelhos, que começam narrando a infância de Jesus, João começa o seu evangelho com um prólogo mostrando que Jesus era o próprio Deus que se fez carne. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e no versículo 14 ele diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Glória, Jesus era glorioso. Outra palavra fundamental nesse evangelho será a palavra sinais. Várias e várias vezes, ao invés de usar a palavra milagres, comum em outros evangelhos, João vai usar a palavra sinais. Então vai mostrar alguns sinais que Jesus realizou. E um sinal aponta para algo. O objetivo de João é mostrar que aqueles milagres de Jesus eram, na verdade, sinais que apontavam a sua glória, o seu poder, a sua majestade. Há uma íntima conexão entre glória e sinais.
Outra palavra muito importante do Evangelho de João é a palavra crer. O tempo inteiro João estará mostrando a reação das pessoas a Jesus, alguns que creem e outros que não creem. Esse texto que nós lemos está logo no início do Evangelho, onde João vai narrar o prólogo. Logo após o prólogo, João então vai narrar alguns acontecimentos introdutórios na vida do Senhor Jesus, focando em João Batista, as bodas em Canaã, o primeiro sinal que ele vai narrar do Senhor Jesus em Canaã da Galileia. Mas João também vai narrar algo exclusivo do seu evangelho. Nós não vamos encontrar isso em outros evangelhos, que é o encontro de um fariseu, um homem importante, um dos principais dos fariseus, chamado Nicodemos, que vai então procurar o Senhor Jesus de noite. É dentro desse contexto que nós temos que olhar João 3,16. Primeiro, dentro do prólogo. Observe que João 3,16 é importante porque há muitas conexões com aquilo que João vai falar nos versos 16 até os versos 21 com o prólogo. Observe que o termo mundo, usado apenas uma vez desde o prólogo, ocorre 5 vezes nos versos 16 a 21. A palavra luz, que ocorre 5 também vezes nesses versos, bem como no prólogo. A palavra filho único, que ocorre apenas no prólogo e vai aparecer exatamente aqui em João 3,16. Então, os versos 16 e 21 têm uma conexão muito profunda com o prólogo. Você pergunta por quê? Porque os versos 16 a 21 que nós acabamos de ler são aquilo que nós podemos chamar uma narrativa explicativa, não são palavras que vieram do próprio Jesus. É João explicando a respeito de Jesus. Da mesma forma que ele faz isso no prólogo, ele agora, nos versos 16 a 21, ele então vai explicar alguma coisa, vai resumir. Então há uma conexão com o prólogo. Mas há também uma conexão com a história anterior. Qual é a história? Essa história de Nicodemos. Observe que Nicodemos, ele foi ter de noite com o Senhor Jesus e fez uma pergunta muito clara. Aliás, ele não fez nenhuma pergunta, ele faz uma afirmação muito clara, ele reconhece algo diferente em Jesus. Ele diz: Jesus, eu sei que você é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer o que você faz se Deus não estiver com ele. Um elogio a Jesus. E Jesus diz: em verdade, te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus então vai responder a Nicodemos que ele precisava de um nascimento diferente. Ele não entende aquelas palavras. Como é que alguém vai nascer sendo velho, vai voltar para a barriga da mãe? O que é que o Senhor está querendo dizer? E Jesus está dizendo: não, eu estou falando de um nascimento espiritual. Jesus então começa a mostrar a Nicodemos que, a menos que alguém receba esse nascimento espiritual, essa obra do Espírito, ele jamais vai conseguir crer em Jesus e ter fé genuína. Jesus vai terminar essa história, esse diálogo com Nicodemos, falando da sua própria morte, comparando com aquela serpente que foi levantada no deserto, que salvou os israelitas, dizendo que o Filho do Homem será levantado. Observe o versículo 14 e 15, ele diz assim: do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Então é depois desse diálogo entre Nicodemos e Jesus, onde Jesus termina falando a respeito da sua morte, da sua crucificação, que tinha o objetivo de dar vida a pecadores, que João agora, nos versos 16 a 21, o apóstolo então vai fazer esse comentário, esse glorioso comentário teológico. Para João, aquilo que Jesus diz a Nicodemos era tão glorioso e importante que precisava ser explicado, comentado, precisado. E é isso que ele vai fazer aqui. Nos versos 16 a 21, João então vai explicar, vai resumir por que Jesus está dizendo aquelas palavras a Nicodemos, por que ele vai morrer na cruz do Calvário, por que ele tem que ser levantado. E é por isso que João começa exatamente com essa palavra, porque, que na língua grega, essa partícula tem uma função muito mais explicativa, porque Deus amou o mundo, então já está dizendo, é por isso que ele vai morrer. Ele vai morrer, ele vai ser levantado, porque Deus amou o mundo. Essa ação de Jesus não é o que ele está fazendo por ele mesmo, não é a ideia que ele teve, não, é o amor de Deus para salvar pecadores. E a respeito desse verso que eu quero meditar
com os irmãos nessa noite. Se nós tivéssemos que dar um tema que resumisse bem o significado da mensagem desse versículo, uma sugestão seria o amor que dá vida. O amor que dá vida. E há pelo menos 3 ideias profundas nesse versículo 16. Em primeiro lugar, João vai nos explicar a fonte do amor. Porque Deus amou o mundo. Qual é a fonte do amor? A fonte do supremo amor é Deus mesmo. Em segundo lugar, ele vai mostrar a demonstração desse supremo amor. Ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Não apenas a fonte do amor, a ação veio de Deus, mas essa ação foi demonstrada. Ele demonstrou isso. Não é um amor teórico, abstrato. Não. Deus deu o seu Filho. Nós vamos encontrar também um propósito desse amor, quando João diz, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então deixe-me repetir para aqueles que quiserem notar nos boletins, ou no seu boletim, a mensagem: o amor que dá vida. A fonte suprema do amor, a parte A do versículo, a demonstração do supremo amor, a parte B do verso, e o propósito do supremo amor, a parte C do versículo. Vamos falar em primeiro lugar da parte A, a fonte do amor. Deus começa então dizendo, porque Deus amou o mundo. Parece simples isso que Jesus está, isso que João está, aliás, relatando. Os leitores iam ler a história de Nicodemos, iam ler esse comentário de João. Obviamente que no mundo antigo nós temos uma dificuldade, porque não existiam aspas. Geralmente nós fazemos isso, abrimos aspas para indicar que ali nós temos a palavra de alguém, não existia isso. Mas os leitores iam compreender perfeitamente que aqui o apóstolo João, ele estava fazendo uma profunda reflexão estendida. Ele queria explicar algo. E o que é que ele quer explicar? Por que João tem tanta preocupação em explicar aquelas palavras, aquele encontro de Jesus com Nicodemos? Em primeiro lugar, ele tem o objetivo de explicar isso para mostrar qual era a motivação por trás da vinda de Jesus. Por que Jesus veio ao mundo? Por que Jesus está pregando o Evangelho? Por que ele está trazendo vida? Por que ele está dizendo isso, aquilo a Nicodemos? Por que ele vai morrer? Por que tudo isso? João diz, tudo que Jesus está fazendo, tudo isso tem a ver com algo mais profundo, tudo isso está enraizado no próprio amor de Deus. Essa é a preocupação de João, é mostrar Deus como sendo toda a fonte da ação. Tudo isso tem a ver com algo glorioso, o amor de Deus, a missão de Jesus, a morte de Jesus, a cruz é consequência do amor do Pai. Deus amou o mundo. E a primeira coisa que nós devemos aprender é que essa frase aos leitores judeus seria um escândalo. Todos os judeus haviam aprendido que Deus havia escolhido Israel como sendo o povo da aliança. Eles eram treinados até a ter uma separação com os gentios. Israel era nação pactual, era assim que funcionava, é assim que a cabeça dos judeus funcionava. Mas agora João, com essa frase explicativa, Jesus havia falado do seu amor, da sua morte, do novo nascimento para Nicodemos, mas João está dizendo, mas esse amor agora, depois da morte de Jesus, obviamente ele escreveu o Evangelho depois que Jesus morreu, havia ressuscitado, João está dizendo, não, mas esse amor de Deus não é mais, esse amor pactual da nova aliança não está mais voltado para Israel, é para o mundo, é para os gentios, de todas as tribos, povos, línguas e nações. O amor de Deus agora, ele é amplificado. A morte de Jesus significava algo glorioso. Ele já havia explicado isso no capítulo 1, versículo 1 a 14, versículo 1, aliás, versículo 11 a 14, quando ele diz assim, que Jesus veio para o que era seu, ou seja, o seu próprio povo, os judeus, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem,
mas de Deus. Jesus vem para os seus, ele é rejeitado pelo seu povo, mas algo glorioso está acontecendo. Todos aqueles que o recebem agora são filhos de Deus, não importa se são judeus ou se são gentios, agora esse amor de Deus em Cristo será manifestado ao mundo. Com isso, Jesus não está dizendo, aliás, João não está dizendo que todas as pessoas indistintamente serão salvas, independente de crerem ou não em Jesus, não. Observe que ele inclusive diz que aquele que não crê, ele perece. Não. Ele não está ensinando o universalismo, ele está mostrando agora esse amor da nova aliança que é expandido para todos os pecadores, das mais distintas etnias. Agora, essa frase que parecia escandalosa para muitos leitores, seria uma glória para muitos crentes judeus e gentios agora que iam ouvir esse evangelho, dizer: Jesus, ele veio para mim, agora eu posso ser filho de Deus, eu agora posso fazer parte do Israel de Deus, eu posso fazer parte da nova aliança, pelo poder de Deus, Deus me torna filho, não por nascimento, não porque eu nasci judeu, não porque o meu pai era judeu, mas porque Deus, mediante o Espírito, me tornou filho. É algo glorioso, escandaloso sim para muitos, mas glorioso. Há um escândalo nessa frase. Mas essa frase, se nós olharmos do maior para o menor, tem a ver com uma grande ação, essa é a ênfase no texto grego, a ação vem de Deus, é Deus que ama pecadores de todas as nações. E esse amor de Deus por pecadores, irmãos, precisa ser muito bem compreendido, porque nós vemos esse amor de Deus nos próprios decretos. Esse é o amor antes da fundação do mundo, quando Deus planeja o mundo, quando Deus planejou criar todas as coisas, nós temos que nos lembrar disso. Deixa-me explicar isso melhor, se você abrir a sua Bíblia, em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 18 e 19, Pedro diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram. 1 Pedro 1,19 agora, mas pelo precioso sangue, como de cordeira, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Agora veja o versículo 20. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Esse amor de Deus em dar a vida a pecadores, estava já nos planos eternos de Deus. Isso significa que quando Deus planejou, veja, Deus ele é suficiente nele mesmo, como Pai, Filho e Espírito Santo. Mas quando Deus planejou criar a história, criar o mundo, Deus planejou, dentro dessa história, revelar algo glorioso às suas criaturas. E a coisa mais gloriosa, uma das mais gloriosas que Deus ia revelar às suas criaturas, no seu plano para a humanidade, para a sua criação, seria o seu amor. Deus ia criar o homem ia pecar, mas Deus ia enviar o seu próprio Filho. Isso seria uma profunda demonstração do ser de Deus como sendo um ser cheio de amor. Deus é amor. Deus é amor. Nós vemos esse amor de Deus vislumbrado lá nos decretos. Nós vemos também que Deus é sempre o autor primeiro da ação. Deus amou o mundo. Ele sempre que nos ama primeiro. João vai dizer isso na sua epístola, no capítulo 4, versículo 19, o mesmo apóstolo João, 1 João 4, 19, ele diz o seguinte: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós não amamos a Deus como muitos arminianos imaginam, que de repente nós ouvimos o Evangelho e nós temos uma crise emocional e nós começamos a amar a Deus. Não, pecadores só amam a si mesmos. Nós somos cegos, nós somos alheios, nós somos mortos em delitos e pecados. Nós amamos a Deus porque Ele nos ama primeiro. Deus é aquele que primeiro nos ama. E é isso que João está dizendo, não apenas de forma abrangente, genérica, com respeito à obra gloriosa da salvação, mas também de forma específica. Esse amor de Deus é amor que estava lá planejado nos decretos.
onde o amor de Deus será sempre primeiro, Deus amando pecadores, mas esse amor também é revelado na história. Esse amor seria revelado, e esse amor é revelado desde o momento quando Adão e Eva pecam, onde em Gênesis 3,15, Deus então promete um Salvador glorioso, um descendente da mulher que esmagara a cabeça da serpente. Ali nós vemos a primeira demonstração do amor, da graça, da misericórdia de Deus. E ao longo de toda a história, Deus vai mostrando esse amor. Ele mostra o amor como mostra misericórdia com aqueles primeiros, quando ele recebe aquele sacrifício de Abel. Nós vamos vendo o amor de Deus na história da redenção, vemos o amor de Deus para com Noé, preservando a vida dele, da sua família, o amor de Deus quando ele chama Abraão, o amor de Deus quando ele escolhe Jacó, o amor de Deus para com Israel, enquanto nação, tirando do Egito, guiando no deserto, o amor de Deus na entrada da terra prometida, o amor de Deus chamando Davi para ser um rei, guiando o povo, o amor de Deus tratando o pecado do povo, o amor de Deus tirando eles, quando eles estão no exílio, libertando-os e fazendo-os voltar à terra prometida. O amor de Deus está em toda parte nas Escrituras, mas em nenhum lugar ele é tão claro, ele é tão visível, do que quando o próprio Deus homem se faz carne. A segunda pessoa da Trindade se faz carne, Deus se faz carne. Essa é uma demonstração gloriosa desse amor. Esse amor ele é revelado na história, mas agora essa história chega no seu clímax. É um amor amplificado com a vinda do seu Filho, que agora vai demonstrar esse amor não apenas a judeus, mas também a tribos, povos, línguas e nações, pecadores os mais distintos possíveis. Essa é a mensagem do Evangelho, meus irmãos. A mensagem do Evangelho é exatamente essa: Deus amou o mundo, Deus amou pecadores. Deus amou pecadores. E a maior prova desse amor, ele tem enviado o seu Filho, para que o seu Filho, então, pagasse o preço do nosso pecado na cruz do Calvário. A maior prova de amor foi ele ter tratado e aplicado a justiça dele mesmo sobre o seu Filho, para nos libertar desse pagamento que nós jamais conseguiríamos pagar, que é o pagamento da nossa dívida do pecado. Amor. Nós vemos o glorioso amor de Deus. Observe que João diz, na língua grega, voltando para João 3,16, ele diz que Deus nos amou de tal maneira. A construção da língua grega, ela é construída, esse advérbio, para dar uma profunda ideia de intensidade, de tal maneira. Não é aquele amor superficial, foi um amor glorioso, impossível de ser emulado, imitado, porque é um amor divino e gracioso, onde Deus dá aos pecadores algo que eles jamais podem merecer, e eles não têm nada em troca a oferecer. Esse é um amor que não pode ser emulado, imitado. De tal maneira ele amou, que ele deu o seu Filho. Deus é a fonte do amor. Ninguém pode ter vida, ninguém pode conhecer a Deus, ninguém pode conhecer a verdade, ninguém pode ter esperança a não ser no amor de Deus. Deus amou o mundo. Deus amou a mim, a você, pecador, onde nós estávamos, em seus planos eternos, Ele lembrou de mim, de você. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em amor. Antes de nós pensarmos em Deus, Ele já havia pensado em nós. Como Spurgeon dizia, eu sei que Deus me escolheu porque eu jamais teria escolhido ao Senhor. Esse é o nosso sentimento. O amor eterno, inexplicável, glorioso. Deus amou o mundo de tal maneira. Que amor impressionante. É isso que João quer dizer. Que amor glorioso. Que amor glorioso. Em segundo lugar, João vai mostrar a demonstração desse amor. Então,
Como é que Deus demonstrou esse amor tão glorioso? Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, Ele deu o seu Filho único. O amor de Deus, ele foi demonstrado, e é essa a admiração de João, como Deus pode amar pecadores, dando o seu Filho, fazendo com que o seu Filho nasça nesse mundo. Como é que a gente explica a encarnação, irmãos? Como você explica? Nós cantamos aqui Colossenses 1, onde Paulo diz que todas as coisas foram feitas por intermédio de Jesus, tudo que existiu, tudo que o Deus Pai fez como um presente para o Deus Filho. Jesus estava em glória e majestade com o Pai, mas agora Jesus renuncia a essa glória. Como Paulo diz, ele sendo rico se fez pobre por amor de nós, para que pela sua pobreza nos tornássemos ricos. Ele agora então renuncia toda a sua glória, toda a sua majestade, assume uma natureza humana completa. Ele agora será Deus homem para sempre. Ele enfrenta o estado de profunda humilhação, nasce uma manjedoura, precisa lidar com os homens, ser ofendido por criaturas insolentes. Como o autor dos Hebreus diz, ele se torna posicionalmente ainda um pouco inferior aos anjos, naquele estado de humilhação. Como explicar a encarnação? Como explicar Deus fazer isso? Como explicar Deus entregar o seu Filho nas mãos de homens? Quando Jesus está sendo interrogado por Pilatos, ele diz a Pilatos: se eu quisesse, bastaria orar ao meu Pai, Ele mandaria algumas legiões de anjos. Ou seja, eu não estou morrendo porque eu estou indefeso, não, meu Pai está me entregando. Como explicar a cruz, o sofrimento, ou o Getsemane, como nós ouvimos hoje? Amor! Essa é a única explicação. Deus amou. E nós vemos esse amor nessa entrega planejada, nesse plano glorioso da redenção, nas profecias sendo cumpridas, nessa entrega espontânea, mas era a entrega necessária, era o único remédio para salvar pecadores. Não havia nenhum outro jeito. Apenas Deus pode satisfazer a Deus. Era preciso um sacrifício eterno e perfeito por pecadores. Era preciso que Jesus fosse um Deus homem, era preciso um segundo Adão. Era preciso um novo Israel. Era preciso alguém que obedecesse a Deus de forma perfeita a sua lei e recebesse em nosso lugar a cruz do Calvário, para que o seu sacrifício tivesse um efeito eterno, não apenas os pecados que nós cometemos hoje, mas aqueles que nós ainda vamos cometer. Não havia outro meio. Mas Deus entrega o seu Filho, como o apóstolo Paulo diz, ninguém tem amor maior do que esse. O próprio Jesus diz, aliás, ninguém tem amor maior do que esse, de dar a sua vida pelos seus irmãos. Ninguém tem amor maior do que esse. Ninguém. Esse amor, o amor de Deus, não é um amor abstrato, filosófico. É um amor onde Ele leva o seu próprio Filho para a cruz do Calvário e o abandona e o trata como o pior dos pecadores, por amor de mim e você. Esse é o amor de Deus. É isso que João diz. Deus amou o mundo de tal maneira que deu, que entrega. Como Paulo diz, dificilmente alguém morreria por um pecador. Não? Por um justo, alguém até se anima a morrer. Mas onde está o justo? Quem de nós merecíamos esse amor? Mas Deus deu, entregou. Às vezes nós temos filhos, pelo menos aqueles que têm filhos, ou mesmo parentes, amigos, e nós temos tanto amor, tanta preocupação. Quando alguém faz o mal aos nossos filhos, nós geralmente
temos uma raiva dessa pessoa, não é? Quantas inimizades, intrigas, porque alguém fez mal a um filho, a um irmão, um parente. Você tem raiva, muitas vezes, para sempre, não é? Tem pessoas que, eu não gosto daquela pessoa. Ela fez alguma coisa contra meu irmão, meu filho. Mas talvez você nunca tenha pensado que fomos nós que matamos Jesus. Fomos nós. Foram os nossos pecados que estavam sobre ele. E Deus, ao invés de nos tratar como inimigos, nos condenar, nos rejeitar, nos lançar no inferno para sempre, Ele nos trata como filhos amados e ama os próprios algozes do seu filho. Isso é amor. Você entende? Ele deu o seu Filho justo, que nunca errou, que nunca pecou em nosso lugar. Um amor substitutivo, glorioso. Qual era o propósito desse supremo amor? Observe que João vai nos dizer, ele nos fala não apenas da fonte, da demonstração desse amor, mas o propósito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Esse verbo aqui na língua grega, crer, é usado de uma forma absoluta, no sentido de que crer é fundamental. Para aquele que crê. Observe que o amor de Deus é glorioso, ele é demonstrado, o amor de Deus é verificável. Mas o propósito de Deus não é que nós possamos olhar esse amor e continuarmos vivendo a nossa vida, não. Nós temos que crer. Primeiro, nós temos que crer na pessoa bendita do seu Filho, nós temos que recebê-lo como nosso Salvador, e dizer, meu Deus, que amor por um pecador como eu. Nós temos que receber esse que morreu como nosso Salvador, mas não apenas como Salvador, como Senhor da nossa vida. Meu Deus, ajude-me a responder esse amor. É crer na pessoa bendita de Jesus, é crer no ensino, naquilo que Ele nos ensina, naquilo que Ele nos fala em Sua palavra, e você então responde amando o Senhor Jesus, amando aquilo que Ele ensina e querendo servi-lo e obedecê-lo para sempre. Você é indigno desse amor, mas você quer responder amando ao Senhor. O propósito de Deus era que o homem cresce, para que ele não pereça. A ideia de perecer é ser destruído, é ser condenado, é experimentar o juízo de Deus. Ou seja, aqueles que se mantêm incrédulos, que veem esse amor e são incrédulos, eles vão perecer, eles vão receber o juízo justo de Deus. Mas aquele que crê tem a vida eterna. Mas a pergunta é, será que o homem por ele mesmo, ele tem esse poder de crer? Será que João está falando aquilo que muitas pessoas dizem quando nós falamos que eles precisam crer em Jesus? Eles dizem, eu acredito em Jesus. Jesus, eu sei, não é o da Bíblia? Eu acredito. Eu sou cristão. Mas vive uma vida completamente distante daquilo que Jesus ensina, seguem os seus próprios caminhos, vivem no pecado. Não é esse tipo de crer que Jesus está falando, é um crer no sentido de uma fé absoluta, de uma entrega absoluta. Mas nós temos o poder para isso. Jesus já havia explicado a Nicodemos, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, e Jesus vai dizer que esse é um nascimento do alto. Observe que Jesus explica a Nicodemos de forma bastante clara, que essa obra de crer, de nascer de novo, é uma obra do Espírito. Jesus diz, ainda no capítulo 3, observe comigo, Jesus diz o seguinte, no versículo 7 e 8, não te admires de eu te dizer, o importante é nascer de novo, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Jesus diz que a obra do Espírito é como um vento, ele salva quem ele quer, quando ele quer, como ele quer.
Ele já havia dito isso, volte um pouco, no capítulo 1, ele diz que ele veio para o que era seu, capítulo 1, versículo 11, os seus não receberam. Os que o receberam, ele então deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas no versículo 13 ele vai explicar, os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne. João 1,13. Não é da vontade da carne, não é alguém que diga eu quero crer, eu quero servir ao Senhor Jesus Cristo. Não, eles nasceram da vontade de Deus. Apenas o Espírito pode dar vida a um pecador. Apenas o Espírito pode trazer vida ao que está morto. Você não pode olhar para um morto e imaginar que um morto vai ter vida por si mesmo. Esse evangelho arminiano dos nossos dias, que diz aos homens de forma rala e chula, que eles devem simplesmente levantar as mãos e aí, então, a partir de agora, eles são crentes, mas eles continuam com a mesma vida. Não há mudança, não há transformação. Isso não é evangelho, irmãos. O Evangelho é essa profunda transformação que o Espírito faz no coração de pecadores. Eles nascem da vontade de Deus, o Espírito então sobra, ressuscita pecadores, sopra sobre eles, aliás, e ressuscita esses pecadores, dá vida a um pecador. Eles nascem da vontade de Deus, e aí eles creem. Eles escutam a mensagem do Evangelho, eles respondem, eu creio. Eu creio. E ao ouvir essa mensagem, nessa noite, você precisa clamar ao Senhor, dizendo, meu Deus, eu preciso crer. Ajuda-me, Espírito, a crer. Quebra o meu coração para que eu possa olhar para a cruz e enxergar a cruz. O homem sem Deus, ele olha para a cruz, mas ele é cego. É o que Paulo diz em Efésios 2:1, ele está morto em delitos e pecados. O morto não pode se auto-ressuscitar. Aquele famoso quadro que alguns já devem ter visto, chamado Grito, de Edvard Munch, essa é a pronúncia norueguesa, um quadro expressionista, e esse quadro você já deve ter visto em algum momento. Ele é chamado Grito porque retrata uma figura lá, que a gente não sabe muito o que é, representando o sentimento de angústia do ser humano, essa é a ideia. E todo pecador, eu digo, para conhecer o Evangelho, ele precisa dar aquele grito. Sem o grito, você não conhece o Evangelho. Não é um grito externo, audível, é aquele grito da alma. É quando você contempla um Deus santo, mas ao mesmo tempo um Deus amoroso, e você olha para você mesmo, um pecador que vai perecer, que não tem esperança, e você diz, meu Deus, eu preciso de Cristo, eu preciso do Evangelho, eu preciso dessas boas novas, dessa boa notícia de que Deus salva pecadores, e você então grita e diz, salva a mim, pecador. Esse é o grito. Como os discípulos, estamos perecendo, Senhor, ajuda-nos. E a minha oração é que você dê esse grito nessa noite. Que você contemple esse amor de Deus, diga, meu Deus, transforma a minha vida. Jesus é a expressão do amor de Deus, como João diz, para que todo aquele que crê não pereça, ou seja, não experimente o juízo divino, mas tenha a vida eterna. Quando cremos em Jesus, nós experimentamos algo glorioso. A palavra vida eterna aqui significa, literalmente, a vida da era por vir, uma tradução grega. O que João está dizendo é que quando nós cremos em Jesus, nós experimentamos a vida antes do fim, antes mesmo de morrermos, antes dessa era vindoura, antes de Jesus voltar, nós já experimentamos vida. Quem crê tem a vida eterna. Porque a vida é Jesus, então ele tem esse encontro com Jesus, experimenta a vida hoje, mas ele sabe que se morrer, ele estará com Cristo, para sempre. Ele tem certeza de vida eterna. Certa vez eu perguntei a um amigo, você tem certeza que se você morresse hoje, você estaria com Deus? Ele disse, quem sabe? Deus é que sabe. Eu sei lá, eu sou Deus. Mas olha a linguagem de Jesus. Quem crê tem a vida eterna. Para que todo que dele crê, a linguagem de João, ele diz, tem a vida eterna. E Jesus vai repetir, o próprio Jesus, não João aqui, mas o próprio Jesus,
No capítulo 3, versículo 36 de João, diz assim: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Ele pode experimentar, ele pode crer que agora Deus uniu a Jesus Cristo e nada pode separar você do amor de Deus. O Pai então concedeu ao Filho, para que o Filho então desse vida a pecadores, ressuscitasse pecadores, experimentasse o antigosto da eternidade, experimentassem a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você já crê em Jesus Cristo? Já o recebeu como seu Salvador? Já deu esse grito do pecador: meu Deus, eu estou perdido. Se eu morrer hoje sem Jesus, sem crer em Jesus, eu vou perecer, eu vou experimentar não o amor de Deus, mas o juízo de Deus eternamente. A minha oração é que o Espírito incomode o seu coração e você dê esse grito. Que você olhe a sua vida, como você tem vivido longe, distante de Deus, e se renda ao Senhor nessa noite. Um professor de Yale, a famosa universidade americana, escreveu na década de 80 um livro muito famoso, onde ele reconta a morte do seu filho. Ele perdeu um filho quando tinha 20 anos de idade. E na introdução desse livro é interessante, porque ele diz na introdução do livro que ele começou a ver a si mesmo por causa da morte do seu filho. Ele diz o seguinte, abre aspas: quando eu encontro alguém e ele me pergunta: quem é você? Fale-me sobre você. Eu digo, não imediatamente, mas aos poucos, eu sou aquele que perdeu um filho. Na verdade, toda a vida dele, o que ele estava querendo dizer é que quando ele encontrava alguém, ele falava de muitos assuntos, mas o que marcava no seu coração era o fato de que ele havia perdido o seu filho. As pessoas ele continua dizendo, as pessoas querem saber muita coisa, mas o que sempre quero dizer a elas é: eu sou aquele que perdeu um filho. Há muitos deuses criados pelos homens, há muitas pessoas que as pessoas dizem que são Deus, mas só há um Deus que entregou o seu Filho na cruz do Calvário. Esse é o Deus verdadeiro, é o Deus da Bíblia. Ele é o verdadeiro Deus que entregou o seu Filho por mim e por você. E toda a história da Bíblia tem a ver com esse fato: o Deus que deu o seu Filho, o Deus que entregou o seu Filho por nós. É isso que nós vamos celebrar na ceia do Senhor. O amor de Deus que dá o seu Filho. Essa é a história da Bíblia. Eu entendo o que Lutero quis dizer. Talvez seja simplista a frase dele, imaginar João 3,16 como uma Bíblia em miniatura. Mas, de fato, a história da Bíblia, nós encontramos sempre esse grande centro. É uma história que se resume a um Deus que dá o seu Filho, por amor. É por amor que ele se encarna, é por amor que ele se humilha, é por amor que ele se entrega, é por amor que ele se sacrifica, é por amor que o Pai o abandona na cruz, é por amor que o Pai se cala quando ele clama: Deus meu, por que me desamparaste? É por amor que o Pai o ressuscita, é por amor que o Pai o leva até as alturas, é por amor que o Pai o faz sentar à sua direita e colocar todas as coisas debaixo dos seus pés. É por amor que o Pai nos responde, porque Ele intercede por nós à direita de Deus. É por amor que Deus, então, mediante o Espírito, chama pecadores, aqueles por quem Ele morreu na cruz do Calvário, não derramando uma gota de sangue em vão. É por amor que Deus faz isso, que Deus ama a mim e a você. É por amor que o Espírito nos sustenta em nossa caminhada cristã e nós podemos ter a certeza que nunca vamos perder a vida eterna. É por amor. A obra da salvação, do começo ao fim, é obra de Deus por amor, e o grande centro dessa história gloriosa é essa: Deus deu o seu Filho.
É isso que nós vamos celebrar na ceia do Senhor. Algumas aplicações que nós podemos trazer para nós esse texto é que um pecador que não é tocado pelo amor de Deus não pode ser tocado por nada mais. Essa é uma lição que eu aprendi. Se um amor glorioso como esse não mexer no coração de um pecador, nada. Se um Deus que dá o seu próprio Filho por pecadores não é objeto da crença de alguém, ele não vai acreditar em nada mais. Mas nenhum pecador pode crer se o Espírito Santo não lhe mostrar. O amor de Deus, outra lição que nós aprendemos, é o grande poder de Deus, não apenas para salvar pecadores, mas para moldar pecadores. E aí nós entendemos as palavras do apóstolo Paulo, quando ele diz assim: o amor de Cristo me constrange. O amor de Cristo me constrange. 2 Coríntios capítulo 5, observe no versículo 14, ele diz exatamente isso. Pois o amor de Cristo nos constrange. Julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Essa palavra constranger que ele usa aqui na língua grega é a ideia de algo que pressiona alguma coisa. Paulo diz: quando eu vejo o amor de Deus me quebra. O amor de Deus me despedaça. O amor de Deus me molda a tal ponto que eu entendo que eu não posso viver mais para mim mesmo, mas eu preciso responder na minha vida a esse amor. O amor de Deus é o grande poder modelador da vida cristã. Por que você vai à igreja? Por que você vai para um culto? Para responder um pouco da grandeza do amor de Deus. O amor não apenas nos salva, ele deve ser o grande modelo da nossa vida cristã. O amor de Deus é sempre merecido. Nós nunca merecemos. Nunca há um dia onde nós acordamos, onde o amor de Deus diminua 1 milímetro. Mesmo quando em alguns momentos nós nem somos tão fiéis como deveríamos, ou nem pensamos a respeito de Deus o que deveríamos pensar, mas o amor dele que foi dado em Jesus para com os eleitos é perene, é contínuo, é constante, é imerecido. Mas nós podemos responder esse amor o amando, servindo, obedecendo, sendo grato, rejeitando o pecado, vivendo em santidade. Nós precisamos responder esse amor. E a melhor forma de corresponder esse amor é lembrando das palavras de Jesus em João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Uma lição que nós aprendemos aqui é que nem as profundezas do pecado podem bloquear o amor de Deus. Pecadores os mais diversos na história encontraram esse amor, foram alcançados por esse amor, foram transformados. Pense na sua vida. Quem salvaria um pecador como você? Quem se importaria com você? Foi o amor de Deus que alcançou você. É nas profundezas do pecado que o amor de Deus, na forma da cruz de Jesus, faz mais sentido. Nós entendemos o amor de Deus quando nós olhamos a nossa própria vida e vemos Deus nos resgatando das mais terríveis trevas, dirigindo a nossa vida, conduzindo a nossa vida, e nós vemos o amor de Deus. Como Deus pode amar alguém como ele? É na escuridão que a luz é mais necessária, mais magnífica. Agradeça a Deus, meu irmão, porque Ele não nos deixou entregues a nós mesmos, mas veio até nós, estendeu-se até nós e nos deu o seu Filho. É por isso que um autor, comentando João 3,16, ele diz o seguinte, abre aspas: ó mundo, abrace o amor de Deus. Ó igreja, faça do amor de Deus o fundamento de toda a vida. Assim como Cristo, durante seu discurso,
a Nicodemos, preferiu anunciar a sua própria derrota e vergonha para o nosso ganho, também nós, os filhos de Deus, nos momentos em que parecemos vitoriosos, precisamos declarar ao mundo a verdadeira fonte do sucesso e a verdadeira razão da nossa vida, que é o amor de Deus manifestado em Cristo. Essa é a razão do nosso sucesso, da nossa vida, das bênçãos que nós recebemos. Para tudo que você tem na sua vida, você diz assim, tudo isso é fruto do amor de Deus. Eu não mereço nada. Mas uma última lição que nós aprendemos é que um amor tão glorioso como esse não é algo para esconder, mas para proclamar. Às vezes nós vemos esses livros de romance, ou talvez esses filmes da Disney que celebram o amor, de Hollywood que celebram o amor, e as pessoas falam, contam para nós. Mas nós nos calamos e não falamos para as pessoas de um amor muito mais glorioso, muito superior, que é o amor de Deus em Cristo Jesus. Não é o que nos envergonhe, é algo glorioso. O amor de Deus é glorioso e nós devemos então proclamar esse amor. Isso é a ceia do Senhor. Nós estamos aqui, quem somos nós para estarmos em um jantar onde o Senhor Jesus é o grande anfitrião? Quem somos nós para recebermos o pão e o cálice e participarmos da igreja de Cristo e termos comunhão com Ele? Foi o amor dele que nos convidou para estarmos aqui. O amor de Deus é incomparável. É o único que dá vida. E se você é crente, abraça esse amor, responda esse amor. Dedique-se ao Senhor. Mas se você não é crente, está nessa noite aqui, ou talvez nos acompanhando pela internet, se você não crê nesse amor, você vai perecer. Você será condenado, você não vai experimentar o amor de Deus, você vai experimentar o juízo. E eu digo a você, se arrependa nesse momento, contemple esse amor, clame para que você seja objeto desse amor, clame para que o Espírito Santo mude a sua vida hoje, aqui e agora. E o meu conselho para crentes e descrentes que estão nessa noite é que todos nós tenhamos, ao participar da ceia do Senhor, do mesmo sentimento de Mefibosete. Em 2 Crônicas, no capítulo 9, há uma cena que me chama muita atenção, quando Davi mostra amor para com o filho de Jonas. Ele tinha uma deficiência física, o nome dele era Mefibosete. Então, no segundo livro de Samuel, 2 Samuel, eu quero concluir, 2 Samuel, capítulo 9, versículo 5 a 8, diz assim a palavra do Senhor. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maqui, filho de Amiel. Vendo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra, e disse-lhe, Davi, e disse-lhe, desculpe, irmãos, disse-lhe Davi, Mefibosete, e ele disse, eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi, não temas, porque eu usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse, quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Davi estava dizendo, Mefibosete, eu vou honrar você, você vai morar na minha casa, você vai participar da minha mesa, eu vou tratar você com toda dignidade. E Mefibosete diz, quem sou eu? Um cão morto. Esse é o sentimento que nós devemos ter. O Senhor nos convida para a sua mesa, vamos participar da ceia, entrar em comunhão com Cristo, somos filhos.
Ele está nos tratando agora como filhos amados, Deus, e nós olhamos dizendo, Senhor, eu sou como um cão morto. Eu não sou digno do teu amor, da tua graça. Mas nessa noite nós podemos, apesar de toda indignidade, experimentar a graça do Senhor e dizer como Mefibosete, eu sou teu servo. Um cão morto, sim, mas agora muito mais do que um cão morto. Um filho amado, adotado em Jesus Cristo. É com esse sentimento daquilo que nós somos e daquilo que o amor de Deus nos tornou em Cristo, que nós devemos participar da ceia do Senhor. Vamos orar. Bendito Deus, nós louvamos e exaltamos o teu santo nome. Obrigado pela tua santa e bendita palavra. Obrigado pelo teu amor glorioso, inexplicável, constante, diário, eterno. Quando nós chegarmos na glória, nós vamos contemplar o Senhor como o Senhor é e vamos nos maravilhar ainda mais com o teu amor. Aplica essas verdades em nosso coração. Se porventura alguém que ainda não conhece o Evangelho, que está nos ouvindo, ou alguém que frequenta a igreja, mas ainda não nasceu de novo, não experimentou essa obra da salvação, eu oro por essa pessoa, para que nessa noite o Senhor transforme a sua vida, e ele creia e receba a vida eterna. Que promessa gloriosa, vida e vida em abundância. Como o Senhor Jesus diz, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Que o Senhor aplique essa palavra em nosso coração. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.